não estranhe, porque eu vou fazendo anotações até sobre ideias para questões de prova, tá? Eu vou colocando aqui tudo. Seção Holanda. Suécia. É o IE. Liexon, o Carlos. Só para eu lembrar dos nomes para dar. João. Beleza. Vamos lá. Eu tentei com hoje o primeiro grupo falar só no final, mas eu acho pior, tá? Então eu vou ir atrapalhando vocês, o que está acontecendo na realidade, tá? Quando vocês estiverem falando com a chefe de vocês, ele vai atrapalhando, perguntando coisas. Ou fazendo complementos pro resto da equipe, então. Vamos lá. Apresento para a equipe inteira, né? Não só para mim, porque nós somos a equipe. E eu tirei nota da outra turma de gente que ficou conversando e enchendo o saco na apreensão dos outros. Não avisei a eles, mas tirei. Pode começar? Boa tarde, sou o Liedson, meu grupo é formado pelo João, Carlos, Omar e Lucas, e a gente vai fazer uma análise macroeconômica da Suécia. Antes da gente pegar o período escolhido em si, que a gente optou por ele por causa de uma grave crise que teve na Suécia, a gente vai dar um contexto pré-crise. Referente à política fiscal, a gente tinha a Suécia pré-70, ela sempre teve um fiscal controlado, aumentava em épocas de guerra, diminuía em épocas de paz, os aumentos dos gastos. A partir de 70, teve uma onda keynesiana no mundo todo, inclusive na Suécia, que expandiu esses gastos do governo. Além disso, teve os choques do petróleo, OPEP 1 e OPEP 2, que diminuíram o produto da Suécia, né? E para compensar isso, o governo aumentou os gastos também. Além da competitividade internacional que aumentou por causa da reconstrução do Japão, do aumento da tecnologia japonesa e a reunião da Alemanha, que também aumentou a competitividade internacional. Bom, na parte de política monetária, ela participava de um regime de câmbio fixo, passando pela tríade impossível, com um foco em controle de câmbio e pouca independência da política monetária, e ela participava da serpente europeia cambial, que era um grupo de países europeus que tinha sua moeda atrelada ao dólar. E um pouco depois, em 76, ela resolve sair desse bloco, porque ela julga que ela teve uma perda de competitividade dentro do bloco e pelo controle de câmbio. Então, ela sai do bloco em 76, mas continua com o câmbio fixo. Certo. E da parte do mercado financeiro da época, como era pós Segunda Guerra, ainda tinha um pouco daquele estigma de guerra, de regime de guerra. O mercado financeiro era extremamente regularizado, o crédito era bem difícil de ser acessado nessa época e tinha bastante burocracia para impedir isso, para crescimento econômico, e o Estado queria estar participando de tudo nesse período. Eu vou falar um pouco sobre a crise que aconteceu durante 1995. Eu vou englobar a crise imobiliária e bancária e o Lucas vai dar uma englobada no mercado cambial. Bom, aqui eu vou dar uma contextualização. No pós-guerra, toda a economia europeia estava bem regulamentada no mercado de crédito, mas só que isso acabou depois de uma onda liberalizante europeia. Aí o Riksbank, que é o Banco Central da Suécia, ele fez uma experimentação no setor do crédito. Foi da remoção do crédito de taxas de juros e depósitos bancários até a autorização para residentes suecos comprarem ações estrangeiras, e a mais importante aconteceu em 1985. Foi a remoção do teto para novas emissões de obrigações de empresas privadas. Isso superaqueceu o setor financeiro, bancário e imobiliário, fazendo com que as empresas e as famílias pegassem empréstimo em bancos e aplicassem no setor financeiro, em ativos financeiros e também imobiliários. Ocorria muita coisa de hipotecário. Então as pessoas pegavam crédito no setor bancário e aplicavam no setor do mercado de ativos financeiro e também penhoravam as casas deles
para também colocar no setor financeiro. Isso fez um superaquecimento dos setores e trouxe uma espiral inflacionária. Aqui a gente pode ver o crescimento de crédito, foi do ápice em 1987. O crash desse sistema deu um superaquecimento da Europa em si. Estava acontecendo muitas coisas, como o colapso da União Soviética, a Guerra do Golfo, o aumento do preço do petróleo e principalmente a reunião da Alemanha. Isso gerou uma superinflação na Europa e também na Suécia, consequentemente. Então, precisavam combater essa inflação e, consequentemente, tiveram que elevar a taxa de juros. Então, nessa época de 92, eles tiveram que abandonar o sistema de câmbio fixo para focar mais no controle de taxa de juros. Isso causou um colapso no mercado financeiro, que por as pessoas terem pegado muito crédito nos bancos. Era o câmbio fixo aqui, é dólar? Não. A Libra? Era dólar. A dólar? Aí eles saíram do câmbio fixo e precisavam aumentar a taxa de juros e, consequentemente, o setor financeiro ele desabou. O financeiro ativos. Com isso, gerou a queda dos ativos e toda a população e as empresas, as famílias, elas tinham esse nível de riqueza, estava atrelado ao nível de ativos. Isso aqui de crédito ao banco. Então, os níveis de ativos ficaram de cá para cá, mas só que o nível de empréstimo continuou o mesmo. Então, fez uma riqueza líquida das empresas e das famílias cair. E, consequentemente, causou o colapso tanto do setor imobiliário quanto do mercado de ativos. Com isso, a gente finaliza a parte de gestão da bolha do mercado imobiliário. Só falar um negócio, deixa eu só anotar aqui. Só um detalhe, né? Claro que essa inflação ela se dá pela reunificação e tal, mas tem um ponto que é muito importante. Quando a gente começa, eu lembro que eu contei pra vocês, né? A gente teve lá depois o Bretton Woods, a Europa começou a pensar como é que eles podiam fazer para não ter uma moeda tão fraca, eles começaram a ver que tinha que fazer uma união comercial pelo menos, depois eles começaram, né, a ter quebra de fronteiras, tá? No final dos anos 80, eles estavam, no início dos anos 90, que em 92 tem grandes marcos, né, de redução de custos de transação entre os países europeus. Isso dá um superaquecimento da Europa inteira. Porque imagina se antes eu tinha que comprar, antes quando eu comprava batata, tá, da Alemanha, eu pagava o imposto de importação, agora eu não preciso mais. Além de não precisar mais, agora se eu plantar batata na minha terra e pegar aquele trabalhador, eu também não preciso pagar uma diferença, porque os trabalhadores têm alto fluxo. Então, essa redução drástica dos custos de transação, que essas zonas, né, que a zona europeia é para ser isso, a ideia do Mercosul era para ser isso também, porque o Mercosul a gente só teve uma redução das taxas, ela acaba superaquecendo. Tá? E isso gerou em toda a Europa, pode ver, vários países tiveram uma pressãozinha inflacionária, e isso até foi um dos motivos pelo qual muitos países não aderiram à ideia do euro desde o início. Porque eles achavam que ia ter um custo muito grande para eles. Só um treino. Continuando, após o colapso tanto do setor imobiliário quanto financeiro, ele é muito atrelado ao colapso do setor bancário, já que o banco, tanto no seu portfólio, que era bem realocado em ativos financeiros, quanto no setor do crédito, que ele fornecia bastante crédito tanto para as empresas quanto para as famílias, que não podiam pagar, já que as famílias tiveram uma queda drástica da riqueza líquida e não conseguiam pagar o crédito que foram fornecidos, e as empresas também iam falir, porque o lucro delas tinha virado prejuízo. Então isso gerou a quebra dos bancos, como por exemplo a companhia de financiamento Nickel. Eu sabia que eles tiveram um micro subprime lá. Muito parecido. Só que eles não eram inseridos mundialmente, mas interessante.
É legal, né? Isso que Você sabia? Eu não sabia. parece que toda coisa meio que tipo, meio parecida assim. Ah, não. Eu comecei a achar assim. O mecanismo pareceu só mesmo. Mas aí eu comecei a me perguntar no trabalho, se foi só essa crise que foi parecida ou a maioria das crises? Mas as crises são parecidas. Essas O gatilho é diferente, né? Mas nesse caso o gatilho foi o mesmo. Só que aqui acho que não tinha uma alavancagem, né? Lá do subprime teve a alavancagem, e isso piorou, mas pareceu ser o mesmo. Aí essa foi a parte do setor bancário. Bom, a crise cambial aconteceu justamente por isso, por causa da descredibilidade dos bancos de se manterem frente às elevadas taxas de juros e o problema que estava acontecendo no mercado hipotecário. E também relacionado com o problema do Banco Central sueco em manter a paridade cambial por causa da crise que estava acontecendo no sistema monetário europeu. E isso também posteriormente gerou uma crise de expectativa e uma crise bancária. Qual que era a crise do sistema monetário europeu? Era uma crise porque os países tinham uma paridade entre si com as moedas, né? Aí eles estavam com dificuldade de manter essa paridade por causa das diferenças das políticas monetárias. Né? Agora falando sobre o balanço de pagamentos. A Suécia é um país majoritariamente exportador do que importador, né? Como a gente pode ver ali no gráfico de exportações líquidas. Falando sobre o PIB tem constante evolução, só teve alguns períodos de recessão, que foi ali em 1992, e também a crise de 2008, que afetou bastante. Sobre as contas do balanço de pagamento, a gente percebe que a conta corrente, a conta financeira tem uma discrepância, porque a gente encontrou nos dados do balanço lá do Banco Central, erros e omissões de dados por causa de inconsistência de dados ou até confidencialidades. É um valor bem expressivo. Bem discrepante. Tem. Uhum. A conta capital não se só opera muito. Né? E foi logo depois da crise subprime. Isso aí tinha alguém mentindo aí. Eu vou falar um pouco sobre as reservas e o posicional internacional de investimentos. Aqui nas reservas internacionais, a gente pode notar que em 90 aqui ela é bem equilibrada e na crise ele realmente teve um pouco das reservas para conseguir reaquecer a economia e estabelecer o seu crescimento posterior. Tanto na pós-crise, quando em 90 e 92, quanto na crise de 2008. A posição internacional de investimento, a gente pode ver que a imagem do país, ela tem um view mais de país devedor, não de credor, principalmente aqui, quando ela está estabelecer a economia dela, o que ia se recuperando até um período começou a se recuperar no período de 2004, até atingir seu ápice em 2006, 2007, mas só que com a crise que veio em 2008, ela teve que gastar, pegar dinheiro emprestado de novo, e depois teve um boom relacionado ao mercado de investimento financeiro. Como é que foi esse processo aí? De quê? Por que em 2018 passou a ser credor líquido? Por causa de outro boom da indústria, que era bem forte, né, na Suécia, tanto por causa do mercado financeiro e também um pouco da questão de câmbio. Aqui a gente tem o mesmo gráfico, mas só que explicando Foi via aumento do investimento direto. Lembra, né, gente? A Posição Internacional de Investimento é uma conta de estoque. A partir do balanço de pagamento de cada ano, a gente vai ou reduzindo esse estoque ou aumentando esse estoque. A gente tem outras coisas que afetam. Eu estava numa questão de verdadeiro ou falso, né? Que variação de preços dos ativos que você tem essa dívida e variação cambial também afeta o montante desse estoque. Quando a gente não sabe, tipo, essa pergunta que eu te fiz, eu também não sei por quê. Quando a gente não sabe, a gente vê uma discrepância assim no dado, o que a gente costuma fazer? Ir nos balanços de pagamento de cada ano e ver em qual conta que teve essa mudança. Então aqui está dizendo, houve aumento do investimento direto, então vai ser lá na conta financeira
vai olhar ali e vai começar a vir investimento direto. A maioria, o investimento ele direto, em carteira, ele vai, geralmente, se o mercado de capitais dessa bolsa está bombando muito, se tem um juro alto, e o investimento direto, ele vai, se você vai fazer uma produção naquele país. Então pode ser por incentivos fiscais, então por exemplo, que nem São Paulo fazia, né? A montadora vem pra cá, eu não te dou imposto. Você não precisa pagar imposto. E aí a montadora vem, então faz um investimento direto aqui. Tipo, no ABC, o ABC inteiro foi fundamentado nessa lógica, né, de isenção. Pode ser também porque eles estão acreditando muito na Suécia. Por algum motivo. Tá. Pode ser também, sei lá, Suécia tem algum tipo de programa muito específico para um setor, e aí esse setor não dá para você só fazer investimento indireto, tem que fazer investimento direto. Então, tem que ver, teria que investigar, não sei se vocês vão falar sobre isso, né? Mas um dos motivos teria que investigar o que está causando esse investimento direto. Porque não é só cambial. Se fosse só ganhar cambial, não seria direto. Eles estão reduzindo muito o imposto sobre capital. Então, em 2007, 2014, 2007, 2005, se não me engano, eles também acabaram com o imposto sobre herança, fortuna, essas coisas. Mas aí tinha que ser outros investimentos, investimento indireto. Talvez o que possa ajudar nessa questão, que eu estava fazendo parte de arbitragem, que vai aparecer mais para frente. Eu achei que tem uma arbitragem comum nessa época, que era a arbitragem fiscal, justamente pela isenção de imposto Isso explica. para lucro, só que não tem o valor de o quanto que isso acabou gerando para afetar isso. Mas isso é Não, uma a gente arbitragem não sabe. Isso aí é meio difícil calcular, isso aí é só estimar. O que você está falando aí teria que ser um trabalho específico. Mas vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Da conta todo mundo compreendeu? Porque, por exemplo, investimento, isso que você falou, né, de não tributar capital e não tributar herança, talvez pode entrar até aquela parte de resoluções ali, pode explicar um pouco disso, entendeu? Pode dar uma explicada boa. E pode também, mas não entraria na conta investimento indireto, não entraria na conta investimento direto. Mas assim, eu não sei se é investimento direto, teria que ver, talvez indireto também aumentou. Teria que ver a conta especificamente. Porque a parte fiscal da Suécia em geral é uma parte muito boa, assim. E você vai dar uma explicar a parte fiscal. Se vocês entenderem alguma coisa que eu falei, vocês também podem me perguntar, tá? Pode passar. Aí agora eu vou dar uma aqui a gente pode notar nesse período aqui, quando foi a quebra do câmbio fixo, que houve uma depreciação do câmbio, por causa de quando ele saiu do câmbio fixo para o nominal público, por tudo público. E o câmbio real, em 2023, que significou 5%, então a gente veio que ficar para trás bem assim. Bom, em 72... Só uma coisa, vocês fizeram aquele gráfico e já veio o câmbio real em termos de 22? Ou vocês fizeram o controle para 22? Para vocês fizeram, já veio? Eu particularmente, gosto de fazer o controle de base sempre a início de período nesse caso. Só uma dica. E daí você vê do início para cá se aumentou ou diminuiu. Claro que você consegue fazer o mesmo de trás para frente, mas só uma dica. Bom, em 72, como eu já disse, ela se desconecta da serpente cambial europeia para tentar ganhar um pouco de competitividade. E na crise de 90, que já foi explicada, eles sofrem uma grande pressão porque os países acreditavam que a Suécia não conseguiria manter o câmbio fixo e uma das... mas ela era com a unidade europeia de valor. Um pouco depois. Depois foi mais. Isso, antes era atrelada ao dólar. Que era tipo a RV deles, lembra que a gente viu? Aí, o que acontece? Ela sofre essa pressão e como ela precisaria de um Banco Central crível, uma paridade crível para manter o câmbio, ela é obrigada a largar o câmbio fixo em 92. E aí, a partir de 92, ela adota um sistema de metas de inflação e é até hoje. Aí pode ver aqui no gráfico, em 92, que ela começa a mexer, a flutuar a taxa de câmbio em preto, e em azul é a inflação.
Bom, ela usa uma taxa de juros específica, que é medida com base no índice CPIF, e ela tem ela mira os 2%, mas com uma flutuação de 3 a 1% de variação nessa inflação. Que margem curta, né? Eu também achei. Bom. Mas eles miram isso justamente porque eles querem uma inflação bem baixa e bem estável para que, segundo eles, tenha um crescimento econômico, um cenário de crescimento econômico positivo. Então, uma inflação estável, previsível, é bem mais fácil de investir, de aplicar, etc. Pode passar. Referente à política fiscal, eu vou abordar as metas de política orçamental, o processo orçamental disciplinado, abertura e clareza e o monitoramento externo da política fiscal. Antes de abordar a meta de superávit, é importante falar que a Suécia ela começou esse processo de organização das contas a partir de 1994, que aqui é onde teve o pico, né, de déficit de 10%, e foi gradativamente mudando. Referente à meta de superávit, essa meta ela é revisada a cada 8 anos e ela é uma média dentro de um ciclo econômico. Essa meta ela começou a ser discutida em 97 e entrou em vigor de fato em 2001 com 2% de superávit. Eles queriam esse superávit para dois objetivos primários: organizar as contas do governo e preparar a Suécia para o aumento da população idosa. A partir de 2007 eles mudam essa meta para 1% e em 2016 eles mudam novamente para 1/3 de 1% do PIB. Eles fazem essa mudança porque a população da Suécia de fato ficou idosa e então foi isso. Além da meta de superávit, ele tem uma âncora na dívida. Antes de falar da âncora, é preciso citar que antes do período de reajuste das contas, a Suécia ela teve uma diminuição do déficit. Essa diminuição do déficit foi referente da dívida, foi referente ao boom financeiro que teve pela desregulamentação do mercado financeiro. Além disso, o que tornou mais fácil esse controle da questão fiscal foi um aumento das exportações suecas devido à desvalorização da moeda sueca, com a mudança do câmbio fixo. Agora, referente à âncora da dívida, a âncora da dívida é mais recente em relação à meta de superávit. Ela foi começaram a introduzir em 2016 e entrou em vigor em 2019. Essa dívida ela é amparada na dívida de Maastricht, que é um parâmetro de dívida que todos os países da União Europeia utilizam. Ela é fixada em 35% do PIB com uma margem de erro de 5%. É aquele negócio da convergência que a gente falou. Caso não cumpra, o governo ele tem que notificar o parlamento e por que não conseguiu cumprir essa meta e montar um plano de recuperação para voltar ao normal. Agora, sabe que o Brasil também tem isso, né? E se o presidente do Banco Central não cumprir a meta, ele também tem que responder ao Congresso porque ele não cumpriu a meta. E pode ser sabatinado. E pode responder por crime. Isso recentemente. Sim, porque a gente não manteve. Mas tudo bem, nenhum país do mundo manteve, teve a pandemia, tipo, meio que tá tudo bem. Mas se você não você pode responder por crime. Tem que ser justificado. aí, por que ter uma âncora da dívida ao mesmo tempo que você tem uma meta de superávit? Sendo que com a meta de superávit a dívida ia descer de qualquer jeito. É que a meta de superávit ela é em cima de um ciclo econômico. Então não é tão certo como vai ser esse ciclo econômico. Então, para deixar mais claro e mais fácil para você, mais fácil entre aspas, né, para você estabelecer essa meta, eles colocaram uma âncora na dívida. É que uma coisa, lembram da diferença de fluxo e estoque, né? Superávit, déficit, fluxo. A dívida em si, você tem um vínculo com uma taxa de juros. Então, você está criando duas regras porque você tem duas medidas diferentes, uma é fluxo e outra é estoque. Outros mecanismos de política fiscal da Suécia. Primeiro é um processo sanitário disciplinado do governo central. Antes dessas reformas, o executivo da Suécia era muito fraco em relação ao legislativo.
isso causava que o legislativo conseguia aumentar desgovernadamente os gastos do jeito que ele queria. Depois, na reforma, e também antes era um bloco só de gastos, você não era muito dividido. Depois da reforma, eles separaram em 27 áreas de despesas. Essas 27 áreas, você não pode, se você quiser aumentar alguma coisa dentro dela, você tem que diminuir outra coisa dentro dela. Você não pode exceder para outra área. Isso faz com que o governo priorize as despesas, né? Também evita que haja um aumento dos gastos por causa de um boom econômico, por exemplo. Além disso, você tem abertura e clareza, né? Que em 2017 foi criado um Conselho de Política Fiscal. Esse conselho ele não tem poder político, mas ele influencia muito a opinião pública da Suécia, porque lá, por incrível que pareça, eles respeitam a opinião de um economista. E aí, um fato curioso é que ali depois de 2008, teve... Tem mais uns 5 minutinhos. Então vou pular um pouco. Além disso, você tem um monitoramento externo da política fiscal da Suécia. Esse monitoramento é feito por outras organizações como a UFMI, a União Europeia e a OCDE. Geralmente eles veem a Suécia muito bem fiscalmente, só que por causa da crise, a Suécia ela demorou para o pessoal acreditar no governo. E tem uma certa discrepância que vai ser abordada pelo Carlos. Bom, uma característica interessante da economia sueca é a questão de arbitragem. E vamos relacionar justamente com o que o Edson acabou de explicar. Mas para introduzir o conceito de arbitragem, a gente se baseou bastante nesse artigo que é de uma universidade sueca, que é renomada, está na top 3, é a terceira melhor universidade do país, e ele se dedica em responder a pergunta: é possível ter retornos excedentes recorrentes dentro da economia sueca baseado em arbitragem? Bem, a resposta final desse artigo é que sim, mas mais importante do que a conclusão final dele é os mecanismos que acontecem dentro dessa economia. Bom, para introduzir os conceitos, primeiro vamos falar de o que é arbitragem e o que é o arbitrador. Arbitragem é você entrar no mercado financeiro, muitas vezes, e pela discrepância de preço conseguir em todos os efeitos probabilísticos fluxos de caixa ou positivos ou zero. Ou seja, não tem como sair perdendo dentro de arbitragem. E o arbitrador, microeconomicamente, resolve essas questões de preço baseado em, muitas vezes, ativos financeiros, opções, mas de maneira macro, ele funciona como um agente que aumenta a eficiência do mercado, já que estabelece um preço único de determinado produto. Ele é tipo o cachê viajante do mercado financeiro, sabe? Compra barato no lugar, vende caro no outro. Essa ideia é de mercado financeiro. E bom, de novo, mais importante que a conclusão final é isso. Ele chegou dentro da economia sueca várias ordens de arbitragem e os principais artifícios dentro dessas ordens para obter esses retornos positivos. Basicamente, vamos falar dos três que mais ocorreram. Tem em primeiro lugar Euro Option Conversion Arbitrage, em segundo Triangular Arbitrage e o último Cash and Carry Arbitrage. Desses, os dois primeiros são ligados a câmbio, o último é ligado à venda de futuro. Então a gente não vai falar tanto, mas basicamente é compra do ativo real e venda no futuro, para você arbitrar não entre lugares diferentes, mas entre tempos diferentes. Tipo, o preço do ativo no futuro está diferente do preço de hoje, dadas as taxas de juros. Mas enfim, voltando para o principal, vamos falar agora do Euro Option Conversion Arbitrage. Bem, ela é conhecida como arbitragem em cima da taxa de câmbio e ela ocorre pelo seguinte motivo. Apesar de a gente ver a taxa de câmbio como algo sempre uniforme, bonitinho, ela ocorre baseado nas casas de câmbio. Essas casas de câmbio podem ter algumas discrepâncias comparado às outras, referidas a algumas características. Aqui estão as principais que eu encontrei: custos operacionais, a questão de demanda e oferta, custos de transações internacionais e grandes flutuações no mercado financeiro. Também entra aqui, dentro de flutuações no mercado financeiro, a questão de tempo de atualização das taxas de câmbio, que acaba dando tempo nesse lapso entre atualizar a taxa de câmbio e de arbitrar. Vale ressaltar que a arbitragem atualmente é feita por supercomputadores, então é uma discrepância rápida que eles arbitram no mesmo momento, porque é um retorno de caixa positivo sem nenhum risco. Então não tem como sair perdendo, vale a pena para grandes fundos com uma grande capacidade dedicarem energia e tempo para isso. Mas enfim, dando aqui um pequeno exemplo, relacionando com o que o Edson falou, na Suécia a gente tem uma questão interessante. A própria população tem uma grande credibilidade no governo na parte fiscal, dado as crises que aconteceram recentemente,
porém o internacional tem essa credibilidade dado a transparência que o Banco Central e o governo mostram para o internacional. Tendo essa discrepância de expectativas, né, uma é otimista, outra pessimista, a gente tem uma diferença entre oferta e demanda entre a coroa sueca, dado a parte interna quanto a externa, dando a possibilidade de existir dois câmbios diferentes para uma mesma moeda, referente à questão de oferta e demanda dessa divisa. Bem, aqui eu vou passar por causa da questão do tempo. Dentro dessa arbitragem, nesse contexto, a gente teria uma arbitragem de fluxo positivo com compra na Suécia e venda na Alemanha, onde a gente compraria dentro da Suécia, os investidores pegariam os euros, comprariam coroas suecas para aproveitar, né, da baixa expectativa da própria moeda, e iriam para a Alemanha arbitrar vendendo a coroa sueca para compra de euro. Nesse caso aqui, que a gente estabeleceu, a diferença de expectativa estaria dentro da taxa de câmbio, essa diferença entre as casas, e o lucro seria dado isso, né? O custo seria o quanto de euros foram gastos para pegar coroas suecas na Suécia, e o lucro, quantos de euros foram ganhos dado a venda de coroas suecas na Alemanha, tendo aqui nesse caso, exemplo, um lucro de 15 euros. Bom, lá... Todo mundo entendeu? A gente já viu isso em paridade de poder de compra, né? Muito parecido. Portanto, vocês entendam isso. Bom, para falar do último, esse aqui é um pouco mais complexo. No artigo, em tudo que eu procurei, eles citavam, mas não aparecia explicitamente o que acontecia. Também é ligado a essa discrepância de expectativas, mas a Triangular Arbitrage, ela bate em 3 taxas de câmbio diferentes. Então, normalmente vai para o euro, por conta principalmente da Alemanha, algumas situações que acontecem dentro da Alemanha, expectativas da Alemanha, como a taxa de câmbio central, e o terceiro câmbio acaba sendo um país que acaba mudando, né? Não é fixo, mas normalmente sai do euro e sai da coroa sueca, vai para o euro e vai, sei lá, para a coroa norueguesa, se não me engano, que era a principal. Mas aqui eu só deixei um exemplo de novo, a discrepância entre câmbios, gerando um retorno positivo, somente pela venda, corrigindo nessa questão de oferta e demanda diferentes em espaços diferentes. Bem, o tempo tem? Finaliza, vamos finalizando. Tá. Não, aqui essa aqui eu só explicaria o que acontece com números aqui. Tá bom. Então, no caso da Triangular Arbitrage que eu coloquei aqui, eu coloquei de maneira genérica 3 países, A, B e C. O câmbio do país A seria para o país B 1 para 2, do país B para o C 1 para 3, e do país C para o A seria 1 para meio. Então, nesse caso, exemplo, se a gente tivesse um A e trocasse para B, né, para o país B, a gente conseguiria obter 2 Bs. Com esse mesmo 2 Bs, a gente consegue obter 3 Cs, arbitrando do país B para o C, e dentro do país C, voltando para o país A, o país de início, com essa taxa de câmbio de 1 para meio, a gente sairia de 1 para 2, 2 para 6, 6 para 3. Então a gente teria uma arbitragem de começando com 1A para no final ter 3 As. Carry trade, não? É um carry trade, não? Sim, eu tentei pegar um pouco mais, mas eu puxei para o genérico do Triangular Arbitrage. Certo? Mas bem, essa foi a nossa apresentação da parte da macroeconomia sueca. Bom,